Olha, se teve uma decisão boa que eu tomei nesses últimos anos foi a decisão de começar a ler direito, de desenvolver o hábito da leitura. Isso porque foi uma coisa que mudou completamente a minha visão de mundo, que você aprende muito, que foi a coisa que tornou possível eu ter esse canal no YouTube hoje, eu estar aqui falando na frente da câmera, eu ter conteúdo para compartilhar. Cara, foi a coisa mais importante que eu fiz nos últimos tempos aí, em questão de hábitos profissionais, né? Nada melhor, né, para um canal do YouTube de uma pessoa que fala sobre hábitos de dinheiro do que um vídeo sobre livros, né? Que 5 livros que todo mundo deveria ler, na minha humilde opinião. Claro que esses livros eles estão dentro desse limite de temas que eu falei, né? Então, dinheiro, trabalho, desenvolvimento, né? Pra você se conhecer melhor. Então, eu trouxe aqui essa lista com 5 livros que todo mundo deveria ler. O primeiro livro é esse aqui, O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason, foda-se. Esse é um livro de 1920, que é um livro de finanças. Eu acho que é o livro mais importante de finanças que você vai ler. É um livro muito curto, muito simples, muito fácil de ler, muito rápido. Eu li em 2 dias, a primeira vez que eu li, porque eu já li ele algumas vezes. É um livro que ele fala sobre os básicos da educação financeira, né? Algumas coisas muito óbvias que ninguém explica pra gente e que fazem a completa diferença. É um livro diferença na vida, é um livro sobre princípios, princípios financeiros, né? Não é um livro sobre investimentos propriamente dito, é um livro sobre princípios, né? Acho que colocar desse jeito fica bem didático. E o segundo livro é o livro Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro eu tenho ele físico, mas ele não está comigo. E o Viktor Frankl ele foi um psicólogo judeu que viveu 3 ou 4 anos da vida dele em campos de concentração. E o grande desafio, a grande busca dele ali, né, enquanto ele estava nessa situação bosta, a grande dúvida que ele queria responder para si mesmo é o que leva as pessoas a suportarem aquele sofrimento. Quando você está numa situação daquela, você tá tudo meio sem esperança, assim, você não tem um motivo para suportar aquele sofrimento todo, sofrimento desnecessário, sofrimento pelo simples ato de sofrimento, você não está sofrendo por algum motivo, né? Então, o que leva as pessoas, como que as pessoas aguentam, não só aguentam, mas como as pessoas encontram um sentido na vida delas no meio de todo aquele sofrimento e daquela tortura e daquela catástrofe. Então é um livro sensacional que fala sobre a nossa busca na vida por ter um sentido na vida, né? Por ter um propósito na vida, por ter um motivo de viver. E é um livro sensacional. O terceiro livro que eu também tenho e também não tá comigo é o Hábitos Atômicos, do James Clear. Esse livro, puta merda, cara, esse livro foi uma virada de jogo na minha questão de conhecimento de hábitos, né, do que eu sabia sobre hábitos. E é um livro, assim, é aquele livro que você pega e você lê e você consegue, sim, anotar e escrever nele de cabo a rabo, porque é muito, muito conteúdo bom, muito conteúdo útil, muita coisa interessante. Eu gosto muito da forma que ele aborda essa criação de hábitos, das pequenas mudanças, do trabalho constante. São coisas que eu adotei muito pro que eu defendo e que falam muito com as coisas que eu defendo no Instagram, no meu YouTube, no meu conteúdo. Quarto livro, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0. Eu não sei por que o 2.0 não 1. E eu sei lá, porra! Esse é um livro do Instituto Gallup, que é um instituto de pesquisa. E esse livro, ele é um livro muito interessante porque ele é um livro que ele vem com uma pesquisa, né? Então, quando você compra esse livro, você ganha acesso a uma pesquisa do Instituto Gallup, que é uma pesquisa sobre talento, né? Esse livro Descubra Seus Pontos Fortes, eu já citei ele Ajuda o maluco, tá doente! algumas vezes. E ele é um livro que ele fala sobre talento, né? Que todo mundo tem o seu talento, todo mundo tem uma aptidão natural para alguma coisa. Ele separa, eu acho que umas 18 áreas diferentes de talento. Cada um tem os seus talentos, os seus pontos, suas fraquezas e suas vantagens. E ele fala que o que você tem que fazer para se tornar muito bom em alguma coisa, então, não é você trabalhar seus pontos fracos, é você fortalecer ainda mais seus talentos. Então ele dá um exemplo de um jogador de futebol americano que ele era muito, muito esforçado, mas ele não era tão talentoso. Então, vamos dizer que numa escala de 0 a 5, ele tinha 5 de esforço, só que ele só tinha 2 de talento. Então, no final, ele só tinha 10 de habilidade, né? 2 vezes 5, 10. Só que se você pega, por exemplo, um cara que tem 2 de esforço mais 5 de talento, ele vai ser tão bom quanto esse cara que se mata, que vai com tudo, que faz a mais, que se esforça bastante. Então, é muito importante que você encontre os seus talentos e você trabalhe eles para que eles se tornem cada vez mais fortes. E os seus pontos fracos, claro, é importante você trabalhar um pouco eles, mas você não pode ficar limitado em só se tornar um compensador dos seus pontos fracos, né? Isso é interessante. Coisa legal que ele fala aqui é que na escola, por exemplo, quando você tira uma nota ruim, qual que é a matéria que as pessoas falam para você dar mais foco na escola? Aquela que você tira uma nota ruim. Só que esses não são seus pontos fortes, esses são seus pontos fracos. E você está tentando cobrir um ponto fraco
Então, um cara, por exemplo, que é horrível de matemática, ele vai ficar estudando muito matemática, se matando de estudar matemática, quando na verdade ele tem um puta talento para história. Então, esse é um livro muito legal e vale a pena você comprar só pela pesquisa. Ela é muito, muito interessante. Você tem um código que você põe no site deles lá e ajuda bastante. O quinto livro é um livro que não é um livro técnico, né? É um livro chamado Can't Hurt Me. Acho que ele só tem em inglês, que é um livro do Dave Goggins, que é um cara fodão. Eu não tenho esse livro porque eu li no Kindle. E é um livro que esse cara, o David Goggins, ele conta a história dele, de como ele saiu de um moleque que tinha muitos problemas com a escola, de que quase largou a escola no meio, que chegou a se tornar super obeso em um determinado momento, e como que ele se tornou o único cara a fazer todos os treinamentos das Forças Especiais Americanas. Esse é um cara muito, tipo assim... O título que ele recebeu é de o cara mais durão do mundo. E o cara é muito foda mesmo. Então esse livro é um livro muito bom porque ele abre a sua mente pro potencial que você tem. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas, a gente larga as coisas pela metade, porque a gente não acredita que a gente tem muito potencial para aquilo. A gente acha que tudo bem, eu só quero fazer as coisas meia boca aqui, só pra resolver, né? Eu vou fazer aquele negócio, eu vou conseguir um trabalhinho e tal, e trabalhar mais ou menos, e comprar minha casinha e tal, essas coisas. Quando no final a gente tem muito mais potencial dentro da gente do que a gente imagina. Esse livro ele fala muito sobre isso, por isso que é um livro tão interessante. Bom, eu falei 5 livros, mas eu resolvi fazer um livro bônus, né? Livro 6, livro bônus. Mas antes disso, se você tá gostando do vídeo até agora, dá o seu like, comenta, compartilha o canal, se inscreve se você ainda não é inscrito e me segue no Instagram aqui embaixo, que a maioria do meu conteúdo eu posto lá. Então, sem mais delongas, o livro 6 é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Esse é um livro que eu também não tenho físico, porque eu li no Kindle. E ele é um livro, cara, ele é um livro sensacional. Pra quem não conhece o Jordan Peterson, pra quem tem algum preconceito com ele, pelas posições políticas do cara, deem uma chance pro livro, porque é um livro muito bom. Ele não fala nada sobre política no livro. E ele passa esses 12 ensinamentos, essas 12 regras pra vida, realmente deixam você pensando, assim. Porque ele é um cara extremamente inteligente, extremamente articulado, extremamente estudado, né? Ele era um terapeuta, deu aula na Universidade de Toronto por muito tempo. Então, é um livro sensacional, sensacional. E eu recomendo para que todos vocês leiam. Esses foram os 6 livros que eu separei hoje. Comenta aqui embaixo. Recomendem livros aqui nos comentários pra gente continuar esse ciclo maravilhoso de livros, porque livros são bons. E por hoje é só.